Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver o gerenciamento das diretrizes estratégicas. O gerenciamento teve origem no Japão, nas décadas de 50, 60. Tomou forma e ele criou uma metodologia própria para aplicação nas empresas, não há muito tempo aqui do lado ocidental. Aqui no Brasil mesmo, até 1980, 86, não se ouvia falar dessa ferramenta, a não ser aquelas empresas que vieram do Japão e se instalaram no Brasil. Mas, de uma forma geral, é um assunto relativamente recente aqui no Brasil. Vamos ver a definição de gerenciamento pelas diretrizes estratégicas. O gerenciamento pelas diretrizes estratégicas, desenvolvido inicialmente no Japão, pode ser definido como uma ferramenta para implementar a gestão pela qualidade total, disseminando estrategicamente as metas por todos os setores e níveis da organização. Então, o gerenciamento das diretrizes estratégicas é um sistema de gestão que determina objetivos, que faz o desdobramento dos objetivos, desde o alto escalão dentro de uma empresa, da presidência, por exemplo, passando para os níveis gerenciais, até chegar aos níveis operacionais. Então, o gerenciamento das diretrizes estratégicas faz parte de um planejamento. O planejamento tem que preceder o gerenciamento das diretrizes estratégicas. Como eu falei, a partir no Brasil é um assunto relativamente recente. Para mostrar esse desdobramento nos níveis de uma organização, tem uma figura aí que eu separei para vocês. Então, nesta figura, vemos logo no topo do primeiro triângulo a diretriz principal, ou a diretriz do presidente da empresa, ou a diretriz principal do dono da empresa, que deve ser desdobrada no segundo nível, que é o nível de diretoria, que também deve ser desdobrado a nível de gerência, passando para o nível de supervisão, que também deve ser desdobrado para a coordenação, até chegar desse desdobramento a nível de ações, ou seja, a nível operacional. Bem, pessoal, como vimos nessa figura, devemos tomar um cuidado em não colocar muitos indicadores principais em uma organização. Só nesse exemplo vocês viram a quantia de indicadores que são desdobrados. Então precisamos cuidar para que a empresa não tenha muitos indicadores e acabamos se perdendo, vamos dizer assim, no meio deles. Quando você tem muitos indicadores para controlar, acaba ficando só no controle e perde-se a eficiência, o objetivo que se quer com esses indicadores. Mas, afinal de contas, o que é a meta? Indicadores? O que são diretrizes? Então, a meta é composto do objetivo, do valor e do prazo. E a diretriz? A diretriz é a meta e mais o como, ou o que fazer. Então, a diretriz é algo mais amplo, ele já vem com o como. Por exemplo, o objetivo de uma organização é reduzir as devoluções. Valor: de 80 peças para 10 peças por mês. Qual o prazo? O prazo para resolver esse problema é até julho deste ano. E qual a diretriz? Aplicar treinamento de qualidade, desenvolver novos métodos diferenciados, melhorias no transporte, e modernizar máquinas e equipamentos. Então, a diretriz é algo mais completo, ele já traz o como. Como fazer? A próxima figura, ou a figura que a gente vai ver agora, vai mostrar como funcionam essas diretrizes. Então, na parte de baixo dessa figura, está escrito diretriz. E uma setinha que diz assim, medidas mais meta. Então, diretriz são as medidas mais a meta, que elas convergem em processo e produto, satisfação e segurança. Quando ela converge em processo, ela recebe as informações das causas, que são transformadas em produto, e satisfação e segurança.
E aqui entram problemas que vão convergir aonde? Para quem que vai todo esse processo? Para a sociedade, para as pessoas. Então, o desdobramento das diretrizes estratégicas pode ser operacionalizado pelo ciclo PDCA. A próxima figura, ela mostra esse desdobramento. Como vocês podem observar, estes níveis de desdobramento aparecem ao lado esquerdo dessa figura. Então, o gerente geral, o diretor, o gerente e o coordenador. Vamos ver aqui o que cada um deles faz em relação ao C, que é o cheque. O gerente geral acompanha e orienta os diretores e gerentes. O diretor acompanha e orienta os gerentes e coordenadores e ajusta as metas, se necessário. O gerente acompanha e orienta os subordinados e ajusta as metas, se necessário. E o coordenador orienta as atividades diárias, ajusta os planos, se necessário. Então, como nós pudemos ver na figura, para cada atividade representa um nível hierárquico dentro de uma organização. Ele me falava muito de metas. Ele falava assim que a meta de uma empresa podem ser simplesmente produtos ou serviços melhores. Mas há de se tomar cuidado para definir exatamente qual é essa meta para uma organização. Há várias condições para a aplicação das diretrizes estratégicas em uma empresa. A primeira condição é de que a cultura organizacional seja adequada. De nada adianta desenvolver diretrizes estratégicas ou tentar desenvolvê-la sem ter uma cultura organizacional adequada, que facilite, que possibilite a implementação. Por quê? Porque as diretrizes dependem muito da questão do trabalho em equipe, da comunicação dentro de uma organização. Outra questão é a definição clara da estratégia corporativa. Se a empresa não tem uma estratégia corporativa bem definida, esqueça, não trabalhe com diretrizes estratégicas. Você não vai conseguir atingir objetivo nenhum. Outra questão muito importante também é o comprometimento e o domínio da ferramenta. Algumas empresas contratam consultoria, outras mandam profissionais internos para fora para serem treinados nessa ferramenta. Então, há necessidade do domínio, entender como funciona efetivamente essa ferramenta do desdobramento. E também é muito importante o completo entendimento da lógica do ciclo do PDCA. O PDCA é o coração do desdobramento. Sem esse ciclo PDCA rodar, vamos dizer assim, o desdobramento não vai acontecer. Outra questão é o amplo conhecimento dos processos da empresa. As pessoas devem debater e devem conhecer muito bem os processos da empresa. Além, é claro, da disponibilidade de recursos para que sejam alocados em consultorias, treinamentos e mudança de processos, se for necessário. O que motiva de verdade os funcionários são os resultados. Então, estamos falando em resultados, estamos falando em metas, em diretrizes, em indicadores. Trouxe aqui um gráfico para exemplificar para vocês. Então, esse gráfico, ele traz um indicador de PPM. O que é PPM? Partes por milhão. Então, vamos ver aqui a média desse ano aqui de 2003. Nós estamos aqui, ó. A média de 2003 foram 1.090 peças. O que quer dizer isso? Que de 1 milhão de peças fabricadas, tivemos defeitos em 1.090. Ok? Do ano de 2003. O objetivo, qual o objetivo? Aparecem todas essas linhas de baixo aqui, 1.000 peças. Esse que é o objetivo que se quer atingir. Então, 1.000 peças. No mês de janeiro de 2004, aqui na sequência, houve 673 peças com defeito. Ok? E assim por diante. Fevereiro, 171. Março, 148. E abril, estourou. Olha, deu algum problema na empresa. 4.274 peças.
Essa linha de cima, azulzinha, é o objetivo, tá? 1000 peças. Então, pode ver que essa linha tracejada azul, ela segue até o final do gráfico. E esse ppm acumulado, que é essa folha, é essa linha vermelha aqui, ó, essa linhazinha vermelha que eu estou pintando por cima, é o acumulado, é a média do ano. Então, se você pegar a média de janeiro e fevereiro, vai dar esse resultado aqui, é essa linha vermelhinha aqui. Então, essa média do ano, ela tem que estar dentro da linha azul, que é a meta. Veja que no momento aqui, em março, quando houve muito problema aqui, muitas peças com defeitos, essa média subiu lá para 1.368. Ele fugiu do objetivo. E aqui, aos poucos, foi abaixando de novo. Então, a partir de agosto, a empresa consegue trabalhar aqui dentro do objetivo de novo, olha. Então, aqui nós vimos os valores, objetivos e metas. Para exemplificar o desdobramento das diretrizes estratégicas, nós adotamos uma empresa. Essa empresa é a empresa fictícia PMS. É uma empresa que veio da Europa há 8 anos atrás, e eu vou estar contando essa historinha dessa empresa aí, através dessas figuras, dos exemplos agora que vem adiante. Então, essa empresa, ela, já a partir do 2º ano, ela começou a passar dificuldades financeiras. Começou a ter dificuldade de pagamento de funcionários, e uma série de outros problemas financeiros. Havia muitas diferenças culturais entre a matriz, que ficava na Europa, na Alemanha, e a filial aqui brasileira, que ficava no estado do sul do Brasil. Então, essas diferenças culturais, essas diferenças em relação ao tratamento de funcionários, a capacitação, o conhecimento, começaram a causar uma série de problemas dentro da empresa, e ela não conseguia sair do vermelho já no 2º ano. Havia muitas falhas em programas educacionais como o 5S. A padronização existia, mas estava muito deficiente. O desenvolvimento, o treinamento, também era praticamente inexistente. A partir do 3º ano, foi adotado o desdobramento das diretrizes estratégicas. A primeira ação a ser tomada nessa empresa foi o desenvolvimento de um diagrama de correlação, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, nesse diagrama de correlação, estão os processos e as ações. Os processos da empresa, área comercial, logística, manutenção, produção, montagem, administrativo, e as ações que devem ser tomadas para resolver os problemas da empresa foram listados aqui nessas colunas. O custo, a qualidade, a flexibilidade, a rapidez e a confiabilidade. As interseções das linhas entre as colunas vão dizer o grau de interrelação ou de relação entre um elemento com o outro. Então, a relação 1 quer dizer uma relação fraca. O que quer dizer isso? Que a manutenção preventiva com o custo possui uma relação fraca. A produção com o custo possui uma relação forte, é o 9. E o 6 e o 3 seriam uma correlação média, que seria o caso da montagem, uma nota 3, e o setor administrativo financeiro, em relação ao custo da empresa, um valor médio. Então, esse estudo da correlação que aparece dentro desse espaço aqui, deve ser conferido através, ou auferido, através dos fatores de correção que aparecem na parte de baixo. Eu coloquei 2 aqui para exemplificar, o mercado externo e pacotes governamentais. Então, as notas 1, 1,5 e até 2 são colocados nesse espaço aqui. São fatores, fatores de correlação. Embaixo aparecem a priorização. Como é que é feita essa priorização? Através de um cálculo de toda esta coluna aqui. Ok?
O que foi priorizado neste gráfico, ou neste diagrama, foi o custo, com 31 pontos, a rapidez. Então, são os dois principais. Na ordem aqui, primeiro até a rapidez e depois o custo. E nas linhas, com 42 pontos aqui, a produção. Estes são elementos que vão nortear a empresa em relação às suas diretrizes estratégicas. Então aqui a gente está trabalhando com a estratégia da empresa. Estamos listando problemas, setores da empresa e prioridades. Para essa empresa em estudo, a PMS, foi adotado então um indicador principal, o indicador do presidente, que nós vamos chamar assim, que é o ponto de equilíbrio financeiro. É equilibrar os gastos da empresa com o que ela ganha. E já é uma grande coisa para a empresa. Hoje a empresa está assim, ela está ganhando menos do que ela ganha, ela está no vermelho. Então, o primeiro objetivo nesse primeiro ano é igualar os gastos com o faturamento da empresa. Então, vamos ver como é que ficou a diretriz do gerente geral. A meta: atingir o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, o problema são os custos elevados e a baixa lucratividade. Os meios, as medidas: aumentar em 4% a lucratividade da empresa. O prazo: até dezembro do próximo ano. E as condições de contorno? Quais são as condições de contorno? Manutenção de padrões de qualidade e treinamento. Quer dizer, você tem que fazer a empresa desenvolver essas melhorias, aumentar o faturamento, mas não pode perder a manutenção e os padrões de qualidade que estão começando, estão bons, estão começando, mas a gente não pode perder isso aí. A próxima figura vai mostrar o que são essas condições de contorno. Pessoal, essa figura mostra, então, o objetivo, ali aquela seta, em direção à meta. E essas paredes, que estão, de certa forma, protegendo a meta, o objetivo são as condições de contorno. Então, essas condições de contorno são como a figura mostra, são aquelas paredes que estão te balizando. Quer dizer, você não vai tocar nelas, você não vai derrubá-las. Aquelas condições de contorno vai facilitar com que você siga em direção à meta. A próxima figura vai mostrar para vocês o desdobramento das diretrizes, dos indicadores, através de uma estrutura hierárquica. Então, pessoal, essas setas elas mostram o desdobramento do presidente ou do diretor da empresa para os outros níveis, gerencial, coordenação, até chegar ao nível operacional. Voltando para o nosso exemplo da empresa PMS, foi feito exatamente esse estudo. Buscou-se a presidência da empresa, o maior cargo, e foi desenvolvido esse desdobramento, que é exemplificado na próxima figura. Então, essa figura está mostrando o primeiro nível da organização, que seria a meta principal, o do gerente geral. O segundo nível seria as diretorias. Na PMS são a diretoria de operações, a comercial e a administrativa financeira. E o terceiro nível, que está aparecendo aqui, são as metas desdobradas da gerência de produção, da logística, da gerência de vendas, da gerência de engenharia de produtos e da gerência administrativa, além da gerência financeira. Então, como vimos nessa figura, são 6 gerências. Dessas 6 gerências, para exemplificar, pegamos uma delas, a gerência de produção, e desdobramos. É o que aparece na próxima figura. Então, retomamos o terceiro nível, com as metas e gerências de produção. Desdobramos para o quarto nível, com as metas da coordenação de fabricação, da coordenação de manutenção e a coordenação de montagem. E aí desdobramos para o quinto nível, que são as metas dos líderes de fabricação, da linha 1,
líderes de fabricação da linha 2, os líderes de programação linha 1, líderes de programação linha 2 e os líderes de montagem da linha 1, além dos líderes de montagem da linha 2, que são ligados à coordenação de montagem. Para o desenvolvimento desse exemplo, o exemplo da empresa PMS, poderíamos adotar também a espinha de peixe. Eu trouxe aqui o desenho da espinha de peixe aqui para nós mostrarmos para vocês. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, que é a meta principal da empresa, é a causa raiz. O desdobramento, então, é feito nas diretorias de vendas, logística, produção, engenharia, administrativa e financeira. Então, podemos utilizar esse sistema, essa metodologia da espinha de peixe e desdobrar para cada departamento as ações. Então, a espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, ele pode ser utilizado nesse momento em conjunto também, por exemplo, com o brainstorming. O brainstorming é a tempestade de ideias, vai fornecer uma porção de ideias que, através da espinha de peixe, vão ser relocados, vão ser alocados dentro das espinhas e vão servir de base para o desdobramento das diretrizes. A próxima figura, dentro do nosso exemplo, seria o desdobramento de um desses setores. Eu peguei só o setor de manutenção e vamos desdobrar agora nessa figura. Então, esta figura mostra as metas da coordenação de manutenção, que é o 4º nível. Ao lado aparece o diagrama de Ishikawa, para mostrar a necessidade e a importância de se desenvolver o diagrama de Ishikawa em cada um dos níveis, até o nível dos líderes, que seria o 5º nível. Então, os líderes de programação da linha 1 e da linha 2 também devem desenvolver o diagrama de Ishikawa, sendo apoiados pelo brainstorming e outras ferramentas da qualidade. Então, pessoal, essa figura ela exemplifica a necessidade de utilizar as ferramentas da qualidade dentro do processo de desdobramento das diretrizes. A próxima figura, ela representa os elementos de desdobramento. Então, pessoal, ali essa figura mostra o planejamento estratégico à esquerda, sendo desdobrado as diretrizes do presidente, como meta mais método. Essa diretriz do presidente deve ser desdobrada nas diretrizes dos departamentos. De que forma? Meta mais método, que vai virar a diretriz do setor, que também são metas mais métodos. E aí sim vão para os processos. Então, nessa etapa de desdobramento, podem ser utilizadas várias ferramentas. Nesse exemplo da manutenção, do desdobramento das atividades da manutenção, foi feito um estudo de processo, porque era necessário. As pessoas não entendiam muito bem os processos que a empresa passava. Que eu coloquei nessa figura, na próxima figura, que mostra o diagrama de blocos de um processo da manutenção. Então, esse diagrama de blocos mostra os setores, ali a coordenação, planejamento de manutenção, coordenação de atividades, execução e cliente. E dentro desses retângulos, os processos pelos quais a empresa deve desenvolver atividades. Então, para se entender melhor, é importante fazer o diagrama de blocos. Então, pessoal, o próximo passo seria o desenvolvimento de indicadores de desempenho. Para que sejam desenvolvidos indicadores de desempenho, é necessário a análise de todas as etapas e ferramentas. Separei o exemplo de um indicador de desempenho para mostrar para vocês. Então, essa tabela mostra o indicador de total de reparos ao mês, na área de manutenção, a sua simbologia, a sua interpretação, como ele é interpretado, o nível hierárquico responsável por esse indicador, a fórmula, né, como é que ele é calculado,
o resultado, como ele é avaliado, a meta, qual é a meta desse indicador, a fonte de análise, da onde é tirada essa informação, o departamento responsável e o tipo de gráfico que vai ser feito para analisar esse indicador. Então, o processo de desdobramento das diretrizes estratégicas passam por todas essas etapas, concluindo em aprovação de indicadores. Esse indicador, a nível operacional, a nível de supervisão, coordenação, eles devem voltar pela escala hierárquica até o presidente da empresa, num processo de aprovação e aferição desses indicadores. Deve ser feito também uma campanha de difusão do método. Como a empresa vai ser administrada agora? Vamos contar para vocês, né? Um acompanhamento dos indicadores e diretrizes deve ser feito. De nada importa fazer todo esse trabalho, desenvolver os métodos, os indicadores e não fazer acompanhamento. Então, as empresas que desenvolvem as diretrizes estratégicas têm o costume de desenvolver uma reunião semanal no início do processo, até aferir. Geralmente, quando o sistema já está bem implementado, são reuniões mensais de avaliação de indicadores, sendo que a compilação anual é que vai dar forma, vai dar entendimento, vai dar informações para o novo planejamento para o próximo ano. Então, a avaliação e consolidação das metas e do sistema de gerenciamento pelas diretrizes é um processo que deve ser desenvolvido desde o nível operacional até a diretoria da empresa. Como eu disse, é importante confrontar as metas com o plano de ação. Para cada ação desenvolvida, deve-se ter um prazo. Os planos de ação devem ser feitos e isso deve ser acompanhado. Não há mais espaço para se gerenciar com base no achismo. As ferramentas existem e é comprovada a sua eficiência. Não há polêmica que resista a uma base de dados consistente. Para exemplificar já no final dessa aula, eu gostaria de comentar sobre uma empresa que eu conheci, e ela era uma empresa de grande porte, e ela desenvolveu todo um estudo de estratégia, mas esse estudo de estratégia ela não estava calcado nesses passos aí. Então, esse estudo de estratégia que a empresa desenvolveu, era uma empresa da área alimentícia, ela achou que a compra de um ERP ou de um software iria resolver todos os problemas da empresa. Gastaram um bom dinheiro, alguns milhões, para colocar esse último sistema de informações no mercado e implementaram. Passou-se 1 mês, 2 meses, 6 meses, não resolveu o problema. Porque a causa raiz, que você determina através, por exemplo, do Ishikawa, não estava no software, na ausência do software na empresa, mas estava em outras coisas. Estava na falta de comunicação, integração das pessoas, estava na falta de união, de comprometimento. Então havia falhas na cultura organizacional da empresa. Um software não vai resolver esse tipo de falha. Vejamos o que a professora Luciane tem a dizer sobre o desdobramento da qualidade nas organizações. O desdobramento da qualidade nas organizações é fundamental para que esse ambiente se torne competitivo. Então, você imaginar um mundo globalizado e baseado em padrões e que isso vai trazer com certeza para a organização a melhoria contínua. Então não há organização que não possa ter a melhoria contínua em um ambiente competitivo sem qualidade, sem padrão. Como dicas para essa aula, eu deixo para vocês o site da ABEPRO,
Associação Brasileira de Engenharia de Produção, onde vocês vão encontrar muita informação sobre processo, sobre produção e sobre qualidade. Vou deixar o livro de desdobramento das diretrizes para o sucesso do TQM, de ACAL, e também o livro de gerenciamento pelas diretrizes de Vicente Falcone Campos. Tem um site ainda que eu vou deixar para vocês, que é o site da JUSE, que é a Associação Japonesa de Engenheiros.